lançado em 1973 e marcou o mundo do cinema para sempre. Mesmo depois de tantas décadas de sua estreia, é considerado por muitos, eu inclusa, como o filme de terror mais assustador de todos os tempos. O filme conta a história de Regan, uma menina meiga e educada que traz uma tábua Ouija um dia para sua casa e logo depois disso tudo muda em sua vida. Ela começa a ser agressiva, bater na sua mãe Chris, xingar incontrolavelmente, sendo que nunca havia feito isso, ser ignorante com todos ao seu redor e falar outros idiomas que nunca havia aprendido. Esse comportamento não condizia com a meiga Regan que a mãe conhecia. Depois de consultar mais de 20 especialistas e todos dizerem que a menina não tinha nada de anormal no cérebro, um médico aconselha a mãe procurar um exorcista, pois mesmo ele sendo um homem da ciência, aquele caso só poderia ser espiritual. Chris não era uma mulher que acreditava em Deus, mas para salvar sua filha, ela decide procurar um padre. Ela conhece o padre Damien, que apesar de ser um homem da igreja, estava perdendo sua fé depois que sua mãe havia morrido de forma trágica. Quando Damien vê que o caso de possessão da menina é real, ele pede ajuda a padre Merrin, um padre mais velho e experiente que já havia realizado um exorcismo no passado. Juntos, eles vão ajudar a pobre Regan, que fica irreconhecível depois de ser possuída pelo demônio. No final, o padre Damien se sacrifica e pede para que o demônio possua, para sair do corpo da garota. E quando ele é possuído, acaba se jogando de uma escada e se matando, para que o espírito não vá para nenhum outro corpo. O filme fez muito sucesso na época. Teve um orçamento de 12 milhões de dólares e arrecadou incríveis 440 milhões ao redor do mundo. E ainda ganhou 6 Oscars, incluindo melhor roteiro e melhor direção para William Friedkin. Mas o filme não é somente assustador nas telonas. Os bastidores desse clássico também é de arrepiar. Confira comigo algumas curiosidades que farão você ter ainda mais medo. Incêndio no estúdio. Numa entrevista, o diretor William Friedkin disse que recebeu uma ligação de um produtor do filme dizendo: "Não precisa vir filmar hoje o filme não." Friedkin ficou assustado e, depois de perguntar o que tinha acontecido, soube que o estúdio onde o filme estava sendo filmado foi queimado. Mas o mais estranho disso tudo é que toda a casa foi queimada e teve que ser restaurada, exceto um cômodo. O quarto onde era gravada as cenas de possessão de Regan ficou totalmente intacto. Mortes no elenco. Uma sequência bizarra de mortes de pessoas envolvidas no filme ou parentes próximos aconteceu durante as filmagens de O Exorcista. Nada menos do que 9 pessoas ligadas ao filme morreram, incluindo os atores Jack McGorrow e Vasilik Maliaros, um segurança no set e um especialista em efeitos especiais. Friedkin confirmou que algumas mortes não eram de dublês que caíam e quebravam o pescoço, mas de pessoas que estavam filmando, por exemplo, e no segundo seguinte caíam mortas sem explicação. Bênção de um padre. Diante dos eventos, a equipe de filmagem de O Exorcista acreditava que o set havia recebido algum tipo de maldição. Para muitos, tudo não passava de jogada de marketing para a divulgação do filme. Para outros, algo sobrenatural dominou o longa durante a sua produção. Acreditando ou não, o diretor chamava um padre que ia toda semana benzer o set de filmagem. A cena de Regan virando a cabeça quase não aconteceu. O autor do livro que deu origem ao filme, William Peter Blatt, pediu para que a cena fosse retirada do filme, mas o diretor William Friedkin a manteve. Ela foi realizada com uma boneca de tamanho e aparência real da atriz Linda Blair. A cena ficou tão perfeita que causa medo e pavor até os dias de hoje. A atriz Ellen Burstyn se machucou de verdade. Na cena em que a Chris, mãe de Regan, é arremessada pela filha possuída e um armário a machuca, a atriz feriu a coluna, ficando com dores permanentes. O trailer original foi mudado por ser considerado assustador demais. O trailer original mostrava partes do filme em preto e branco. As imagens se misturavam com demônios e também mostravam o rosto de Regan McNeil possuída. Tudo isso acompanhado de uma trilha sonora realmente assustadora. Outro fato interessante
é que algumas salas de cinema dos Estados Unidos disponibilizaram sacos para vômito em suas cadeiras, para as pessoas mais sensíveis. Paul Batterson, que aparece pouco no filme, é suspeito de ser um serial killer na vida real. O ator Paul Batterson era técnico de raio-x e fez uma ponta no filme. Anos depois, Batterson foi condenado pelo assassinato de Edson Verrell. A polícia também acredita que ele foi responsável por mais 6 outros homicídios, cujas partes dos corpos foram desmembradas e jogadas dentro do rio Hudson em sacos de lixo. A dubladora do demônio não foi creditada no filme. Mercedes McBride foi quem fez a voz de Regan quando estava possuída. Para fazer aquela voz tão perfeita e assustadora, ela fumava pelo menos 4 maços de cigarro por dia e bebia muito. Mas aconteceu um evento que a deixou muito chateada. O nome dela não apareceu nos créditos finais do cinema na época. Mas logo depois, nas versões VHS e DVD, esse erro foi corrigido. Gritos de porcos para ruídos do demônio. Os gemidos e gruídos macabros de Regan durante o filme foram feitos a partir de mixagem de gritos de porcos. O som emitido por Regan quando finalmente o demônio é exorcizado de seu corpo foi criado a partir do som que os porcos emitem quando são levados para o abate. Uma paródia foi realizada anos depois. Existe um filme chamado A Repossuída, que é muito bom, inclusive eu recomendo, que estreou em 1990 com o grande ator de comédia Leslie Nielsen, onde faz uma paródia de O Exorcista. Paródias de filmes de terror ficaram comuns, principalmente nos anos 2000, depois de Todo Mundo em Pânico. Mas o que diferencia neste filme é que a própria Linda Blair, a Regan do filme original, atua neste filme. Na história, temos uma mulher adulta que já foi possuída quando criança, mas está sendo repossuída pelo demônio. Por isso o nome do filme. Blair só topou em fazer esse papel pois, mesmo fazendo parte de um dos filmes mais aclamados da história do cinema, ela não conseguiu ingressar na carreira de atriz e precisava do dinheiro. Linda desabafava que muitas pessoas atravessavam a rua por medo quando a viam. Ela disse uma vez em uma entrevista: "Eu queria ter ficado famosa fazendo um papel de princesa da Disney, mas não foi isso que aconteceu." O Exorcista é um clássico atemporal que assustou gerações e vai continuar assustando sempre. E você, também tem medo deste filme? Fala, meus lindos, então mais um vídeo de curiosidades aqui no canal Amo Falar. Se inscreva, aqui a gente fala de filmes, séries, desenhos, muita coisa boa, tá? Eu tô tentando esse tipo de vídeo com mais curiosidades, com mais edição, espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, mande um pix pra gente, ajuda muito de qualquer valor. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!